E aí, ciclistas e não ciclistas? Deixo aqui uma questão para vocês. É melhor que o gasto público seja direcionado para ciclovias mal planejadas que prejudiquem a locomoção, mas que no final a gente possa dizer, tem uma ciclovia, ou que esse dinheiro seja revertido em conscientização de todos? Aqui queremos ser francos com você. E na minha opinião, Edward, acredito que vale muito mais o respeito ao compartilhar as vias do que você simplesmente separar os dois. Porque não adianta nada terminar a ciclovia para começar o desrespeito. E é nesse clima positivo que eu vim aqui falar sobre a nova ciclovia da Avenida Tancredo Neves, aqui em Foz do Iguaçu. Aqui em Foz do Iguaçu você utiliza a Avenida Tancredo Neves para chegar até Itaipu. E você também não sabe o que é Itaipu? Google, por favor. E nessa avenida, utilizada pela Itaipu inicialmente para transportar as turbinas até a hidroelétrica, a avenida tem um todo 6,8 km de extensão e a ciclovia foi feita com 3,8 km. Na meiota. A via tá legal, tá bem executada, com asfalto, bem sinalizada. Tem uma largura mínima para dois sentidos, mas tá ok, tá funcionando bem. Mas eu tenho aqui 3 detalhes para passar para vocês. Detalhes esses que são importantes no final, ao contar o que é a ciclovia. Você quer saber sobre os 3 pontos? Então clica no joinha pra gente subir no conceito, compartilha com as pessoas, amigos, e principalmente se você tem alguém conhecido que tá querendo planejar ciclovias, esses são pontos interessantes, e se inscreve no canal, tá? Sempre ajuda a gente. Bom, o primeiro ponto é a sinalização de pare, que tem em alguns locais. No decorrer da ciclovia, você tem algumas sinalizações antes de atravessar a rua. Não é em toda a sua extensão. No final dela, você vê que não tem essa sinalização de pare. A primeira questão de não estar correto isso é porque a ciclovia está margeando a avenida, então está seguindo o mesmo fluxo. Se o carro tiver a intenção de entrar em alguma rua ou estiver vindo dessa rua para acessar a avenida, ele que deve parar. Ele deve priorizar a passagem do ciclista e o ciclista não tem que ficar parando em todas as ruas. Até porque o fluxo de ciclista é muito maior do que qualquer carro passando ali. Então não faz sentido ficar parando em todas as ruas. Uma outra questão sobre isso é que existem apostilas padronizando sinalizações, placas, toda a forma de você se locomover. E ali é bem explícito que essa sinalização de pare, ela só acontece em cruzamentos com semáforo. Então ali não faz sentido algum ter essa sinalização. Então para resolver isso, o que tem que ser feito? Basta pintar essa parte de pare, não colocar sinalização de pare para o ciclista e colocar para o motorista uma placa antes da ciclovia e uma após para ele dar atenção à passagem dos automóveis na avenida. Bom, eu fico falando sobre motorista ou automóvel, mas é claro, é para englobar todo mundo. Motociclista, caminhoneiro, todo mundo junto. O segundo ponto são os acessos bruscos que tem para a ciclovia. Tá chovendo. Ou eles são curtos e íngremes, dependendo da forma que a pessoa está andando e tendo pouca experiência, ela pode ter algum problema, um acidente, ou frear bruscamente, prejudicar a pessoa que está ali atrás. Essa rampa aqui, quando a gente olha de lado, ela parece muito tranquila, mas a gente sempre tem que lembrar que são pessoas mais simples que vão pedalar aqui. Então, quando ela vem em alta velocidade, essa rampa ela fica muito íngreme e ainda mais numa descida com essa curva de S, ela fica bem perigosa. Então, não é por olhar para o lado e pensar que tem uma porcentagem baixa, mas quando você está andando, você sente. Em alguns, eles são um degrau, pode até prejudicar a bicicleta, furar um pneu, acontecer algum problema desse jeito. Para resolver, basta dar uma atenção nesses acessos, fazendo eles mais longos, mais tranquilos, mais suaves. O terceiro ponto são placas de concreto. No percurso, existem algumas tampas de concreto que elas estão ali para dar acesso a alguma área subterrânea, esgoto, não sei exatamente, mas elas estão encaixadas com um degrau bem elevado. Em mountain bikes, em bicicletas com pneu mais grosso, tranquilo, mas como essas aqui, que tem um pneu mais fino, elas podem prejudicar bastante. Se você vier com velocidade, ela pode furar bem fácil. Tradicional snake bite. É um furo que ocorre quando você prensa o pneu com a roda muito bruscamente, e aí ele faz até 2 furos na câmera. Isso é meio chato de resolver. Talvez até esteja mal encaixado, mas é só dar uma ajustada na altura delas que já está resolvido. Nada muito difícil. Quando falamos sobre planejamento de ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, a gente tem que pensar em todos, mas principalmente nas pessoas com menos conhecimento, com menos conscientização, que não têm equilíbrio, que não têm experiência nem técnica, que não sabem nada de direção defensiva.
E a gente tem que pensar numa bicicleta mais simples ainda. Aquela que tem só 6 raios segurando a roda, que o macaquinho tá balangando, o guidão tá todo frouxo, o freio não funciona direito. Por isso que, quando vamos planejar uma ciclovia, ciclofaixa, a gente tem que pensar em todos, porque todos devem usar. Não é só a pessoa que tem uma bicicleta bonitinha, que sabe andar um pouco. É principalmente aquela pessoa que, uma curva muito brusca, ela pode cair. Num acesso brusco, ela pode cair. Como exemplo, se você tiver tantas áreas de pare para cada acesso, essa pessoa não vai frear direito no tempo correto que o carro estiver passando, pode ocasionar um acidente maior. A ciclovia foi feita para facilitar, para dar respeito, para dar segurança para a pessoa. Só que você não fazendo direito, você prejudica tudo isso. E é por isso que no final, todos esses detalhes, os pequenos detalhes, fazem diferença. E a gente tem que saber fiscalizar. Nós precisamos estar ali fiscalizando e cobrando do poder público que seja feito algo coerente, porque a gente tem que pensar principalmente no próximo. Quem está treinando nem vai chegar numa ciclovia, não é para ele. Mas as pessoas que querem trabalhar, que querem uma segurança maior, usar a bicicleta, são essas que vão fazer diferença no futuro quando começar a utilizar menos carro. Então, pessoal, deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ver. Então, a gente quer abordar as ciclovias, as ciclofaixas, ciclorotas aqui em Foz do Iguaçu e passar tudo para vocês, beleza? Então, valeu, bom pedal para todos, até mais.